Olá, pessoal! Nossa resolução de questões de hoje vai tratar sobre organização da administração pública e alguma coisa sobre atos. Então, vamos dar uma trabalhadinha aí, organização da administração pública, e vamos ver, então, no que diz respeito a esse tema, o que pode cair no seu concurso, quais os cuidados, quais os pontos importantes. Organização é um assunto que sempre cai em prova, então, com certeza, ele pode também cair na sua prova, né? Deixa eu só localizar aqui a questão. Vamos lá. Quantas folhas? Peraí, viu? Lá, achei. Olha lá. Vamos então, juiz do trabalho substituto, coloque para a gente a questão, por favor, sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista. Atenção, assinale a alternativa incorreta. Então, nós queremos aqui a alternativa errada. Olha só, primeira questão. Empresa pública é pessoa jurídica criada por autorização legal, como instrumento de ação do Estado, detendo personalidade jurídica de direito privado. Então, olha lá. Essa pessoa jurídica, ela é autorizada por lei, ela tem personalidade jurídica de direito privado, com capital exclusivamente público, exclusivamente de pessoas públicas, sejam internas ou não, administração direta ou indireta, mas tem que ser pública. Então, exclusivamente por recursos de pessoas de direito público interno ou de pessoas de sua administração indireta, com predominância acionária, na administração direta. Senhores, isso é verdade, tá? Esse enunciado está correto. Então, o capital é exclusivamente público e essa alternativa está verdadeira, tá certo? Essa tá correta. Nós queremos a alternativa incorreta, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Próxima, essa é verdadeira. Letra B. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica criada por autorização legal, com personalidade de direito privado, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à administração direta ou indireta, com remanescente acionário na propriedade privada, propriedade particular. É verdade? Também é verdadeiro. Essa também está correta. Vamos à letra C. As sociedades de economia mista podem adotar qualquer forma societária. É verdade? Sociedade de economia mista, ela pode ser de qualquer modalidade empresarial? Admitida em direito? Não, senhores. Sociedade de economia mista não pode ser de qualquer forma. A SA, ou a sociedade de economia mista, tem que ser SA. Ela só pode ser constituída na forma de SA. Então, quando a questão diz qualquer forma societária, aqui ela está falsa, tá certo? Então, o enunciado aqui, ó, tá falso. Essa é a incorreta que a questão pediu, né? Vamos à próxima, olha lá. Letra D de dado. Há dois tipos fundamentais de empresas públicas e sociedade de economia mista. Aquela exploradora, as exploradoras de atividade econômica, e aquelas prestadoras de serviços públicos ou coordenadoras de obras públicas. Senhores, na verdade, é porque obra pública entra dentro do conceito serviço público, tá? Então, ela seria aí também verdadeira esse enunciado, tá? Correto também. Próxima letrinha é: quanto ao regime jurídico das empresas estatais, empresas públicas de economia mista, o controle sobre elas é feito pelo ministério a cuja pasta estejam vinculados. Então, olha lá. Quanto ao regime jurídico das empresas estatais, empresas públicas de economia mista, o controle é feito pelo ministro a cuja pasta esteja vinculada. É feito pelo ministro, então, a cuja pasta estejam vinculados, cabendo a ele, diretamente ou por meio dos órgãos superiores do Ministério, orientá-las, coordená-las e controlá-las. Isso é verdade? Com certeza. Então, há controle,
A coordenação, é o controle finalístico. Então, cabe orientar? Também cabe. Esse enunciado está correto. Então, a letra certa ficou a C, né, gente? Letra C aí. Próxima questão, vamos ao TRT, 15ª região. Em relação à administração pública federal, mais uma vez, assinale a alternativa, deixa eu marcar melhor aqui, alternativa incorreta mais uma vez, tá? Assinale a incorreta. Olha lá, letra A. A exploração de atividade econômica pelo Estado é marcada pela subsidiariedade, somente sendo permitida quando necessária à segurança nacional e ao relevante interesse coletivo. Isso é verdadeiro? Com certeza, gente. Nós estamos falando aqui do artigo 173 da Constituição Federal. Eles aqui copiaram o artigo 173. Isso é cópia da Constituição Federal. Então, esse enunciado está correto. Esse é verdadeiro. Vamos à letra B. O capital da empresa pública é inteiramente público. Até aqui vai lá. Em cuja composição podem atuar outras pessoas de direito público interno, inclusive da administração indireta, da União, dos estados e dos municípios. É verdadeiro também. Precisa ser de uma pessoa só? Não. Pode ser de mais de uma? Pode. Pode ser uma autarquia, por exemplo? Pode. Se o capital é inteiramente público, pode ser de mais de um ente. Tá certo? Então, esse capital tem que ser inteiramente público. Que mais? Vamos à letra C. As empresas públicas que desempenham atividade econômica poderão gozar de privilégios fiscais, olha lá, poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às demais empresas do setor privado. O que a questão está dizendo? Que essas empresas podem ter privilégios que a iniciativa privada não tem. Isso é falso, gente. Essa resposta está falsa. Elas podem ter privilégios? Não. Na verdade, nós estamos falando da cópia do artigo 173, o parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 173, o parágrafo 2º da Constituição Federal, tá certo? Vamos à próxima. Olha lá, próxima letrinha. A agência executiva é a qualificação dada a uma autarquia ou a uma fundação, autarquia ou fundação, mas autarquia ou fundação pré-existente, olha lá, de uma autarquia ou fundação pré-existente que, implementados os requisitos legais, recebem essa qualificação. É verdade? Verdadeiro. Nós estamos falando aqui da Lei 9649 de 98. Essa é verdadeira. A agência executiva é um status temporário, enquanto estiver em andamento o contrato de gestão. O objeto da sociedade de economia mista tanto pode ser um serviço público como uma atividade econômica e empresarial. É verdadeiro? Também é verdadeiro. Essa está correta. E, mais uma vez, a letra certa é a C, né, gente? Porque a gente queria a incorreta. Então, a letra certa aí é a alternativa C. Vamos à próxima questão? Olha lá. A ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, não está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Não está abrangida pela imunidade tributária recíproca, pois a Constituição da República prevê que tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, quanto às obrigações comerciais, trabalhistas e tributárias. Gente, cuidado! Essa previsão aqui, ó, que a empresa pública tem o mesmo tratamento, é a do artigo 173. Então, essa previsão aqui é aquela previsão do artigo 173. Sendo que o artigo 173 da Constituição, ele fala de empresa pública de economia mista na atividade econômica, que não é o caso da ECT. Lembre-se que a ECT, ela é prestadora de serviço público. E eu lembro mais, ela é prestadora de serviço público com exclusividade. Se é com exclusividade, ela tem sim
imunidade recíproca. Ela ganhou sim o reconhecimento de imunidade recíproca. Quem tem exclusividade vai ter imunidade recíproca, tá certo? Então, essa aqui, ó, falsa. Gente, essa é a jurisprudência do Supremo, julgada em pelo menos 3 recursos extraordinários, com repercussão geral em todos eles, com mérito julgado em todos eles, tá certo? Então, a história é bem longa. Aqui já foi julgado pelo Supremo em várias oportunidades, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Próxima questão, olha lá. O regime jurídico a que se submete a administração pública é caracterizado por algumas prerrogativas e sujeições que podem ser, assim, exemplificadas. O regime jurídico a que se submete a administração pública, então, é caracterizado por algumas prerrogativas e sujeições que podem ser, assim, exemplificados. A impenhorabilidade dos bens, da titularidade da administração direta e das autarquias e fundações públicas. Isso é verdade? Bem de autarquia é impenhorável, gente? É. Bem da administração direta é impenhorável? É. Bem de fundação pública é impenhorável? É. Então, a impenhorabilidade dos bens, essa é verdadeira. Essa alternativa está correta. Os bens são mesmo impenhoráveis para essas pessoas. Administração direta, autarquias e fundações públicas. Administração direta, autarquias e fundações públicas. Então, essa está correta. Parece que nós queremos a correta aí, né, gente? Então, acho que achou aqui a letra A. Letra B. A submissão a um processo especial de execução judicial e juízo privativo para as entidades integrantes da justiça, da administração direta e indireta. Gente, tá falso. Lembre-se que a empresa pública federal, essa é interessante, hein? Lembre-se aquela diferença, e eu disse a você assim, ó, empresa pública federal, ela vai ser julgada pela Justiça Federal. Esse é um juízo privativo. Mas, de outro lado, se você pensar na Sociedade de Economia Mista Federal, por exemplo, essa vai aqui para a Justiça Estadual. E não tem vara privativa, não. Lembre-se que elas são pessoas privadas, tá certo? Então, aqui, ó, não vai ter. Esse enunciado tá falso, ok? Falsa essa alternativa. Próxima letrinha, letra C. Obrigatoriedade de concurso público para a contratação de pessoal, exceto para a sociedade de economia mista que atuam em regime de competição com as empresas privadas. Gente, a ideia é que tem que fazer concurso, tá? A regra é o concurso público. Claro que tem suas exceções, a própria jurisprudência reconhece, mas não é assim, o geralzão, se tiver atividade econômica, não tem que fazer concurso. Nada disso, tá? Tem que fazer concurso, sim. Então, essa tá falsa. Essa exceção aqui, ó, então, quando ela diz assim, exceto, tá errado, tá bom? Sujeição ao controle externo pelo Tribunal de Contas, exceto em relação às empresas controladas pelo Estado que não recebam despesas para custeio. Falsa. O Tribunal de Contas controla todas elas. O excesso também tá falso, né? O Tribunal de Contas também vai controlar. Por último, submissão das empresas públicas a regime jurídico próprio, diverso do aplicado às empresas privadas, derogatório da legislação trabalhista e tributária. Pelo contrário, gente, essas empresas se aproximam das empresas privadas. Não é derogatório geral assim, não. Então, essa também está falsa, ok? Então, a letra correta ficou a letra A, gente, ok? Encerramos os trabalhos por hoje. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até mais!